Uma menina pobre e órfã vai diariamente ao aeroporto segurando uma foto de uma mulher. Um jovem milionário curioso sempre passa por ela e dessa vez decide perguntar: "Por que você sempre vem aqui?" Ela responde: "Minha mamãe me disse que um dia meu pai voltaria, então estou esperando." Quando ela mostra a foto da mãe, ele fica em choque e começa a chorar sem parar. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O saguão do Aeroporto Internacional de São Paulo fervilhava com sua costumeira agitação. Entre executivos apressados e turistas desorientados, uma pequena figura se destacava pela sua quietude. Clara, com seus 7 anos, sentava-se no mesmo banco de metal frio todos os dias após a escola, vestindo um casaco vermelho 3 números maior que seu corpo miúdo. Seus olhos atentos esquadrinhavam cada rosto que passava, enquanto suas pequenas mãos seguravam uma fotografia amarelada, já gasta nas bordas de tanto ser manuseada. Os funcionários do aeroporto já estavam acostumados com sua presença. Alguns até traziam chocolates ou pequenos lanches, preocupados com aquela criança que parecia tão sozinha, mas ao mesmo tempo tão determinada. Clara sorria educadamente para todos, mas nunca deixava de observar os portões de desembarque com uma atenção que parecia além de sua idade. "Hoje pode ser o dia", ela murmurava para si mesma, um ritual diário que mantinha sua esperança acesa. Em sua mochila escolar, além dos cadernos e lápis coloridos, guardava um pequeno diário onde anotava todas as pessoas que via, como se catalogasse cada rosto na esperança de encontrar aquele que procurava. Naquela tarde particular, de outono, enquanto o sol começava sua descida preguiçosa no horizonte, um homem diferente cruzou o saguão. Miguel Torres, CEO da maior empresa de tecnologia do país, atravessava o ambiente com a pressa característica dos grandes executivos. Seu terno impecável e a pasta de couro italiana denunciavam seu status, mas algo o fez diminuir seus passos ao passar pelo banco onde Clara estava sentada. Talvez fosse o contraste do casaco vermelho contra o cinza asséptico do aeroporto, ou a maneira como aquela criança parecia deslocada em meio ao caos organizado do local. Miguel hesitou, sua atenção capturada pela cena inusitada. Era a terceira vez naquela semana que a via ali, sempre no mesmo lugar, sempre com a mesma expressão expectante. Clara percebeu seu olhar, e por um momento, seus olhos se encontraram. Miguel sentiu um arrepio inexplicável percorrer sua espinha. Havia algo familiar naquele olhar, algo que o fez questionar se já não o tinha visto antes. A menina sorriu timidamente, um sorriso que parecia carregar uma sabedoria além de seus anos. "Você está perdida?" perguntou ele, surpreendendo a si mesmo pela iniciativa. Sua agenda estava apertada. Tinha uma videoconferência com investidores em 10 minutos, mas algo o impelia a estabelecer aquele contato. "Não, senhor", respondeu Clara, sua voz clara e decidida. "Estou esperando." A resposta, tão simples e, ao mesmo tempo tão enigmática, provocou em Miguel uma curiosidade que ele não conseguia explicar. Observou enquanto ela ajeitava o casaco vermelho sobre os ombros, um gesto que lembrava alguém, mas ele não conseguia precisar quem. "E o que? Você está esperando?" insistiu, checando discretamente o relógio. A videoconferência podia esperar mais alguns minutos. Clara hesitou por um momento, seus dedos apertando levemente a fotografia que segurava. "Minha mamãe disse que um dia meu papai vai voltar. Ele foi trabalhar bem longe", revelou ela, com uma mistura de orgulho e melancolia na voz. Miguel sentiu seu coração acelerar inexplicavelmente. Algo naquela cena, naquela criança, começava a despertar memórias que ele havia enterrado há muito tempo. Memórias de promessas feitas e não cumpridas, de sonhos abandonados em nome do sucesso. "Posso ver essa foto?" pediu ele, sua voz mais rouca do que o normal. Clara estendeu a fotografia com cuidado, como quem entrega um tesouro precioso. Miguel a pegou com as mãos trêmulas, e quando seus olhos focaram na imagem, o mundo pareceu parar por um instante. Ali, sorrindo para a câmera, estava Ana. Ana, com seus cabelos castanhos ondulados
e olhos cor de mel. Ana, que ele havia deixado 8 anos atrás para seguir sua carreira em outro país. Ana, que carregava o mesmo sorriso que agora havia nos lábios de Clara. Miguel devolveu a fotografia com mãos trêmulas, sentindo o peso de 1000 pensamentos diferentes atravessando sua mente. Fez um cálculo mental rápido. Clara tinha 7 anos, ele havia partido há 8. As datas se encaixavam como peças de um quebra-cabeça que ele não sabia se estava preparado para montar. Sua mãe trabalhava aqui no aeroporto? Perguntou, tentando manter a voz casual, enquanto seu coração martelava contra o peito. Sim, na livraria do terminal, respondeu Clara, guardando a foto com o mesmo cuidado de sempre. Ela me busca na escola e me traz para cá. Diz que é mais seguro do que me deixar sozinha em casa. Miguel observou os trejeitos da menina, a maneira como ela franzia levemente a testa ao falar. Exatamente como ele fazia. O jeito como organizava metodicamente seus pertences na mochila, um hábito que ele mesmo cultivava desde criança. Cada pequeno detalhe parecia gritar uma verdade que ele não estava preparado para enfrentar. Sua assistente enviou uma mensagem urgente sobre a videoconferência. Mas pela primeira vez em anos, Miguel ignorou completamente uma obrigação profissional. Sentou-se ao lado de Clara, mantendo uma distância respeitosa. Você vem aqui todos os dias? Perguntou, mesmo já sabendo a resposta. Sim, menos nos domingos, Clara respondeu, tirando um caderno da mochila. Mamãe não trabalha aos domingos. Aí a gente fica em casa, faz brigadeiro e assiste filmes. Às vezes ela me conta histórias sobre meu pai. Miguel sentiu um nó na garganta. E que histórias ela conta? Os olhos de Clara brilharam com um entusiasmo contagiante. Ela diz que ele é muito inteligente, que construiu uma empresa importante, que ele viajou para longe para fazer algo grande, mas que um dia vai voltar. Ela fez uma pausa, mordendo o lábio inferior de uma maneira que fez o coração de Miguel apertar. Mamãe sempre diz que ele tem um coração bom, só que às vezes as pessoas boas também se perdem no caminho. Cada palavra era como uma faca atravessando o peito de Miguel. Lembrou-se da última vez que viu Ana, do beijo de despedida apressado, no mesmo aeroporto onde agora estava sentado. É só por alguns meses, havia prometido. Vou construir nosso futuro e volto para buscar você. Mas os meses se transformaram em anos. O sucesso veio acompanhado de mais responsabilidades, mais compromissos, mais zeros na conta bancária e menos tempo para olhar para trás. As ligações foram ficando mais raras, as mensagens mais curtas, até que o silêncio se instalou como uma muralha intransponível. Sabe, você me lembra alguém, disse Clara, interrompendo seus pensamentos. Ela o estudava com uma intensidade desconcertante. Tem o mesmo jeito de franzir a testa quando está pensando. Miguel engoliu em seco, sentindo o peso da culpa e da descoberta pressionando seu peito. Queria abraçar aquela menina, dizer que era seu pai, que estava ali agora e que nunca mais partiria. Mas sabia que não podia, não ainda, não daquele jeito. Que tal um chocolate quente? Ofereceu, apontando para a cafeteria próxima. Está ficando frio. Clara hesitou, olhando na direção da livraria onde sua mãe trabalhava. Mamãe disse, para não aceitar nada de estranhos. Sua mãe está certa, respondeu Miguel, sentindo uma pontada de orgulho pela cautela da filha. Que tal se formos até a livraria primeiro? Podemos pedir permissão para ela. A menina sorriu, um sorriso que era idêntico ao que ele via todas as manhãs no espelho. Tudo bem, mas... Ela parou, pensativa. Qual é seu nome? Miguel, respondeu ele, levantando-se do banco. Miguel Torres. Clara arrumou sua mochila e se levantou também, seu casaco vermelho largo balançando com o movimento. Prazer, Sr. Miguel. Eu sou Clara. Ela estendeu a mão pequena num gesto surpreendentemente formal para uma criança de sua idade. O coração de Miguel batia descompassado enquanto se aproximavam da livraria. Através das vidraças, podia ver Ana organizando alguns livros nas prateleiras, exatamente como fazia anos atrás na pequena biblioteca da faculdade onde se conheceram. Seu cabelo estava mais curto agora, mas o jeito delicado de manusear os livros permanecia o mesmo. Clara correu na frente, empurrando a porta de vidro com familiaridade.
O sino pendurado acima tilintou suavemente, anunciando sua chegada. Mamãe, tem um amigo novo que quer me comprar chocolate quente. Ana levantou os olhos do livro que estava catalogando, seu sorriso maternal se transformando em uma expressão de choque ao reconhecer Miguel. O livro que segurava escorregou de suas mãos, caindo com um baque surdo no carpete da livraria. Miguel, sussurrou ela, sua voz mal contendo a turbulência de emoções que a atravessava. Clara olhava curiosa de um para o outro, percebendo a tensão repentina no ar. Vocês se conhecem? Sim, querida, Ana respondeu, recuperando parte de sua compostura. O Sr. Torres é um antigo conhecido. Sua voz carregava um tom que Miguel conhecia bem, uma mistura de mágoa e resignação que o fez sentir-se ainda mais culpado. Podemos conversar? Oi, pediu Miguel, mantendo a voz baixa. Por favor? Ana hesitou, seus olhos alternando entre a filha e o homem que um dia havia sido o centro de seu mundo. Clara, pode ficar um pouco com a tia Márcia na papelaria? Preciso conversar com o senhor. Torres? A menina assentiu, embora seus olhos demonstrassem curiosidade. Mas e o chocolate quente? Depois, meu amor, prometeu Ana, beijando o topo da cabeça da filha. Vai lá com a tia Márcia. Ela estava querendo te mostrar os adesivos novos que chegaram. Assim que Clara saiu, o ambiente na livraria mudou drasticamente. Ana cruzou os braços, criando uma barreira invisível entre eles. O que você está fazendo aqui, Miguel? Eu a vi sentada no banco. Todos esses dias, ela estava esperando por mim, não estava? Sua voz falhou na última palavra. Ela está esperando pelo pai que eu inventei para ela, corrigiu. Ana com firmeza. Um pai que seria corajoso o suficiente para voltar, que colocaria a família acima de qualquer ambição. Miguel sentiu cada palavra como uma punhalada. Por que não me contou? Eu tinha o direito de saber. Direito? Ana riu sem humor. Você perdeu seus direitos quando decidiu que sua carreira era mais importante que nós. Quando parou de atender minhas ligações, quando mudou de número sem me avisar. Eu tentei te encontrar, Miguel. Por meses. As memórias daquela época inundaram sua mente. As ligações não atendidas, as mensagens ignoradas, a mudança de número quando a empresa expandiu, tudo em nome do sucesso que agora parecia tão vazio. Quando descobri que estava grávida, continuou Ana, sua voz mais suave agora, decidi que minha filha não cresceria esperando por alguém que escolheu não estar presente. Então criei uma história diferente. Um pai que estava longe, mas que a amava. Era melhor que a verdade. Miguel passou as mãos pelo rosto, sentindo o peso de suas escolhas. E agora? O que fazemos? Fazemos. Ana ergueu uma sobrancelha. Não existe fazemos, Miguel. Existe a Clara, que é feliz e equilibrada, e existe você, que decidiu aparecer depois de 8 anos. Ela é minha filha, insistiu ele, sua voz embargada pela emoção. Biologicamente, sim, mas ser pai é muito mais que isso. É estar presente nos pesadelos noturnos, nas febres altas, nas apresentações escolares. É fazer brigadeiro aos domingos e inventar histórias para dormir. Onde você estava quando ela deu seus primeiros passos? Quando disse sua primeira palavra? Cada pergunta era como um golpe em seu peito. Miguel sentou-se em uma das poltronas da livraria, sentindo o peso de todos os momentos perdidos. Eu quero fazer parte da vida dela, declarou, após um longo silêncio. Não posso mudar o passado, mas posso estar presente agora. Ana o observou por um momento, seus olhos suavizando-se levemente. Não é tão simples assim. Clara é sensível e inteligente. Não podemos simplesmente aparecer e dizer, ei, esse é seu pai. Isso poderia confundi-la, machucá-la. O que você sugere, então? Perguntou ele, disposto a aceitar qualquer condição. Prove que é diferente agora, respondeu Ana após alguns instantes de reflexão. Mostre que pode ser constante, presente. Não como pai ainda, mas como amigo. Deixe que ela te conheça primeiro. Se conseguir manter isso, se provar que mudou de verdade, então podemos pensar em contar a verdade. Miguel assentiu, sentindo uma mistura de esperança e apreensão. Por quanto tempo? O tempo que for necessário,
respondeu Ana com firmeza. Desta vez, Miguel, não sou eu quem você precisa conquistar. É ela. E aviso, Clara tem um coração enorme, mas também tem uma intuição impressionante. Ela vai saber se você não estiver sendo sincero. Nos dias que se seguiram, Miguel reorganizou completamente sua vida. Pela primeira vez em anos, delegou reuniões importantes, redistribuiu responsabilidades e criou espaços em sua agenda que, antes, pareciam impossíveis. Sua assistente, Marina, não conseguia esconder o espanto com as mudanças repentinas em sua rotina. O senhor tem certeza que não quer participar da reunião com os investidores chineses? Perguntou ela, claramente preocupada. É um projeto de milhões. Miguel ajustou a gravata, verificando o relógio pela terceira vez em 5 minutos. Tenho certeza, Marina. O Walker pode conduzir essa negociação. Confio no trabalho dele. Prasad, 4:30 da tarde. Horário em que Clara sempre chegava ao aeroporto. Nos últimos dias, ele havia estabelecido uma rotina não oficial. Chegava alguns minutos antes, comprava 2 chocolates quentes, um para ele, outro para deixar com Márcia na papelaria, que discretamente entregava para Clara, e observava, de longe, tentando entender melhor aquela pequena pessoa que carregava seus genes. Naquela tarde específica, algo diferente aconteceu. Clara o avistou antes que ele pudesse se esconder atrás de sua revista de economia. Seus olhinhos brilharam com reconhecimento e, para sua surpresa, ela caminhou diretamente em sua direção. Oi, senhor Miguel, cumprimentou ela, ajeitando o inseparável casaco vermelho. O senhor trabalha aqui no aeroporto também? Miguel baixou a revista, sorrindo nervosamente. Não exatamente. Viajo muito a trabalho. Igual ao meu pai, exclamou ela, sentando-se ao seu lado sem cerimônia. Mamãe disse que ele viaja muito também, construindo coisas importantes. O comentário inocente fez seu estômago revirar. E o que mais sua mãe conta sobre ele? Clara abriu sua mochila, tirando um caderno decorado com adesivos de estrelas. Quer ver meu diário especial? Aqui eu anoto todas as histórias que mamãe conta sobre ele. E também desenho como acho que ele é. Miguel sentiu sua garganta apertar ao folhear as páginas. Desenhos coloridos mostravam um homem alto, sempre sorrindo, às vezes pilotando aviões, outras vezes construindo prédios enormes. Entre os desenhos, havia anotações com letra infantil. Papai gosta de chocolate quente igual eu. Papai é muito inteligente e vai me ensinar matemática quando voltar. Papai tem olhos castanhos como os meus. São desenhos muito bonitos, comentou ele, lutando contra a emoção que ameaçava transbordar. Obrigada. Sabe, às vezes eu sonho com ele, confidenciou Clara, baixando a voz como quem conta um segredo. No sonho, ele sempre está usando terno, igual você, e tem um sorriso gentil. Miguel engoliu em seco, fechando o caderno com cuidado. Clara, você gostaria de tomar um chocolate quente? Já pedi permissão para sua mãe dessa vez. O rosto dela se iluminou. Verdade? A tia Márcia tem me dado chocolate quente esses dias, mas ela nunca me diz quem manda. Era você? Ele assentiu, surpreendido pela perspicácia da menina. Caminharam juntos até a cafeteria, onde Clara pediu seu chocolate com extra de chantilly, exatamente como ele gostava quando criança. Senhor Miguel, começou ela, brincando com a colher em sua bebida. Posso te contar uma coisa? Mas tem que prometer não contar para mamãe. Claro, respondeu ele, intrigado com seu tom sério. Às vezes, quando estou aqui esperando, fico com medo, admitiu ela, sua voz baixinha. E se meu pai não me reconhecer quando voltar? E se ele tiver outra? Família, agora? Mamãe sempre diz que ele vai voltar, mas já faz tanto tempo. O coração de Miguel se partiu em 1000 pedaços. Queria abraçá-la, dizer que estava ali, que nunca mais a deixaria. Mas lembrou-se da promessa feita a Ana, do tempo necessário, para construir uma relação verdadeira. Sabe, Clara, começou ele, escolhendo as palavras com cuidado. Às vezes, os adultos cometem erros, grandes erros, mas isso não significa que não possam tentar consertar as coisas. Como consertar um brinquedo quebrado? Perguntou ela, seus olhos grandes fixos nele.
Mais ou menos, sorriu ele. Às vezes leva mais tempo, precisa de mais paciência. Mas se a gente realmente se importa, vale a pena tentar, não é? Clara concordou pensativa, lambendo o chantilly da colher. Senhor Miguel, você tem filhos? A pergunta o pegou de surpresa. Não, mas quer dizer, é complicado. Complicado como? Insistiu ela, com aquela curiosidade típica das crianças. Miguel respirou fundo, sentindo o peso daquela conversa. Digamos que eu também cometi alguns erros no passado. Erros que estou tentando consertar agora. As semanas foram passando, e os encontros entre Miguel e Clara se tornaram parte natural da rotina do aeroporto. Ana observava à distância, com uma mistura de apreensão e esperança, enquanto o homem que um dia abandonara tudo demonstrava uma dedicação que ela nunca imaginara possível. Numa tarde particularmente agitada na livraria, Ana foi surpreendida por Marina, a assistente de Miguel, que entrou procurando por um livro específico de negócios. Não pude deixar de notar, começou Marina, enquanto Ana procurava o título solicitado. Como o Sr. Torres está diferente nas últimas semanas. Ele cancelou 3 viagens internacionais, reduziu sua carga horária e, pela primeira vez em 8 anos, começou a delegar responsabilidades importantes. Ana congelou por um momento, suas mãos pairando sobre a prateleira. E por que está me contando isso? Marina sorriu gentilmente. Porque em todos esses anos trabalhando com ele, nunca o vi tão verdadeiramente feliz quanto nos últimos dias, quando volta das suas pausas para café no aeroporto. Através da vitrine da livraria, ambas podiam ver Miguel e Clara sentados, em um dos bancos. Ele havia trazido um pequeno jogo de tabuleiro, e Clara ria abertamente enquanto ele fazia uma careta exagerada por ter perdido mais uma partida. Ele não era assim antes, continuou Marina, sua voz suave. Era um homem focado apenas em números, reuniões e metas. Agora, pela primeira vez, o vejo preocupado com coisas simples, como que sabor de sorvete comprar ou que livro infantil seria mais adequado para uma menina de 7 anos. Ana sentiu seus olhos marejarem, mas manteve a compostura profissional. Aqui está seu livro, senhora Marina. São R$ 145. Enquanto Marina pagava, acrescentou em voz baixa. Ele guarda todos os desenhos que ela faz. Tem uma gaveta especial na mesa dele, só para isso. Depois que a assistente saiu, Ana permitiu-se observar mais atentamente a interação entre pai e filha. Miguel estava ensinando Clara a jogar xadrez, com uma paciência que ela jamais associaria ao jovem ambicioso que conhecera anos atrás. Viu só, explicava ele, movendo as peças com cuidado. O cavalo se move em L, como se estivesse dançando. Igual quando você dança comigo na praça, exclamou Clara, referindo-se aos momentos em que Miguel a girava no ar, fingindo que estavam em um baile. O sorriso dele, ao ouvir isso, era diferente de qualquer outro que Ana já tinha visto em seu rosto. Era puro, genuíno, sem qualquer traço da arrogância que costumava carregar nos tempos da faculdade. Naquela noite, depois que Clara dormiu, Ana encontrou um envelope por baixo da porta de casa. Dentro, havia uma carta de Miguel. Ana, sei que... Palavras não podem apagar os anos de ausência, nem compensar todas as noites em que você enfrentou sozinha os desafios de criar nossa filha. Mas preciso que saiba que cada momento com Clara tem me transformado de uma maneira que eu nunca imaginei possível. Ontem, ela me mostrou seu boletim escolar. Estava orgulhosa por ter tirado nota máxima em matemática. Igual ao meu pai, ela disse, sem saber que estava falando diretamente com ele. Foi como se 1000 agulhas atravessassem meu coração. Tenho uma confissão a fazer. Cancelei a expansão da empresa na Ásia. O conselho ficou furioso, os acionistas ameaçaram me processar, mas pela primeira vez na vida, sinto que estou tomando a decisão certa. Percebe que construí um império de vidro, brilhante por fora, mas vazio por dentro. A Clara me perguntou hoje se eu também espero por alguém no aeroporto. Respondi que sim, que espero pela pessoa que vou me tornar. Ela não entendeu, claro, mas sorriu daquele jeito que é tão parecido com o seu. Não estou pedindo para acelerar as coisas. Respeito o seu tempo e, principalmente, o tempo dela.
Só queria que soubesse que pela primeira vez na vida entendo o que significa ser pai. Não pelo DNA, não pela obrigação, mas por escolha, por amor. Miguel. Ana dobrou a carta cuidadosamente, guardando-a na gaveta onde mantinha todas as lembranças importantes de Clara. O primeiro desenho, a primeira mecha de cabelo, a pulseirinha da maternidade. Olhou para a filha dormindo, abraçada ao urso de pelúcia que Miguel havia dado, e permitiu-se, pela primeira vez em muito tempo, sorrir com esperança. No quarto ao lado, Clara sonhava. Em seu sonho estava no aeroporto como sempre, mas dessa vez era diferente. Não precisava mais esperar, porque seu pai já estava ali bem ao seu lado, ensinando-a a mover as peças do xadrez, comprando chocolate quente e contando histórias. Em seu sonho, ele tinha o rosto do Senhor Miguel, e isso, de alguma forma que sua mente infantil ainda não compreendia totalmente, fazia todo o sentido do mundo. O outono começava a dar lugar ao inverno, e com ele vieram as primeiras mudanças, significativas na rotina estabelecida. Clara havia pegado um resfriado forte e, pela primeira vez em meses, não pôde ir ao aeroporto. Miguel, ao chegar no horário de costume e não encontrá-la, sentiu um vazio inexplicável no peito. Ela está em casa, com febre, explicou Ana, quando ele apareceu na livraria visivelmente preocupado. É só um resfriado, vai passar. Posso levar algo para ela? Perguntou ele hesitante. Algum remédio, uma sopa? Ana o estudou por um momento antes de responder. Ela tem pedido chocolate quente. Diz que é o único que faz igual ao seu. Assim, naquela tarde, Miguel se viu, parado diante da pequena casa azul, onde sua filha morava. Era a primeira vez que visitava o lugar, e cada detalhe parecia contar uma história dos anos que ele perdeu. As marcas de altura na parede da entrada, os desenhos colados na geladeira, as fotografias que documentavam cada fase do crescimento de Clara. Senhor Miguel, a voz rouca, mas animada de Clara o recebeu da cama, onde estava aninhada entre cobertores coloridos. Você veio me visitar. Claro que vim, respondeu ele, tentando disfarçar a emoção ao vê-la tão pequena e frágil. Trouxe seu chocolate quente favorito e olha só o que mais trouxe. De sua pasta de trabalho, normalmente recheada de contratos e relatórios, Miguel tirou um livro ilustrado. É a história de uma menina muito corajosa que tinha poderes mágicos. Achei que você ia gostar. Os olhos de Clara brilharam com interesse, apesar do cansaço evidente. Você pode ler para mim? Miguel olhou para Ana, que observava a cena da porta do quarto, e recebeu um pequeno aceno de aprovação. Sentou-se na beirada da cama e começou a ler, mudando as vozes para cada personagem exatamente como fazia sua mãe quando ele era criança. Clara ria das vozes engraçadas, fazia perguntas sobre as ilustrações e, aos poucos, foi se aconchegando, mais perto dele. Em determinado momento, sem perceber, apoiou a cabeça em seu ombro, como se aquele gesto fosse a coisa mais natural do mundo. Senhor Miguel, murmurou ela, já sonolenta, você tem cheiro de pai. O comentário inocente fez Miguel congelar, seu coração batendo descompassado. Ana, que ainda estava na porta, levou a mão aos lábios, igualmente surpresa. Como assim, querida? Perguntou ele, tentando manter a voz firme. Não sei explicar, respondeu Clara, seus olhos já fechando de sono. Mas nos meus sonhos meu pai tem esse mesmo cheiro, de chocolate quente e perfume de gente importante. Miguel continuou ali, imóvel, mesmo depois que Clara adormeceu completamente. Observava cada detalhe de seu rostinho sereno, a forma como franzia levemente o nariz enquanto dormia, outro trejeito que havia herdado dele. Ela sempre foi assim. A voz suave de Ana o trouxe de volta à realidade. Intuitiva, sensível. Às vezes acho que ela sabe mais do que demonstra. Ana, começou ele, sua voz embargada. E se ela já souber? E se de alguma forma seu coração já tiver descoberto? Também tenho pensado nisso, admitiu Ana, sentando-se na poltrona próxima à cama. Ontem ela me perguntou por que você tem o mesmo jeito de sorrir que ela vê nas fotos antigas do pai dela. Disse que era engraçado como vocês dois gostam de chocolate quente do mesmo jeito, com extra de chantilly.
Miguel passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso que Clara também tinha começado a imitar. O que fazemos? Talvez, respondeu Ana após um longo momento de silêncio, estejamos subestimando a capacidade dela de lidar com a verdade. Clara sempre foi madura para sua idade. E essas últimas semanas, a forma como vocês se aproximaram, foi tudo tão natural. Você acha que está na hora? Perguntou ele, uma mistura de esperança e medo em sua voz. Não hoje, respondeu Ana, olhando com carinho para a filha adormecida. Deixe ela se recuperar primeiro. Mas sim, Miguel, acho que está na hora. Ela merece saber. Você merece poder abraçá-la como pai, não como um amigo do aeroporto. Naquele momento, como se respondesse em sonho, Clara sorriu e murmurou algo inaudível, apertando mais forte o livro que Miguel havia trazido contra o peito. O gesto simples carregava todo o significado do mundo para os dois adultos que a observavam, cada um perdido em seus próprios pensamentos e esperanças para o futuro. Com a chegada do inverno, o movimento no aeroporto aumentou consideravelmente. Viajantes apressados corriam com suas malas. Famílias se despediam com abraços demorados. E no meio de todo aquele caos, Clara e Miguel mantinham sua rotina especial. Agora, além do banco de sempre, eles tinham um novo lugar favorito. Uma pequena área próxima às grandes janelas de vidro, onde podiam observar os aviões decolando. Como eles conseguem voar sendo tão pesados? Perguntou Clara numa tarde particularmente fria, seu nariz pressionado contra o vidro embaçado. Miguel sorriu, reconhecendo nela a mesma curiosidade que o levara a estudar engenharia anos atrás. É física, princípio de Bernoulli. Quer que eu te explique? Para sua surpresa, Clara tirou um pequeno caderno da mochila, diferente do diário onde guardava as histórias sobre seu pai. Pode explicar. Eu anoto tudo o que você me ensina aqui. O coração de Miguel disparou ao ver a primeira página do caderno. No topo, com letra caprichada, estava escrito: Coisas que aprendi com o tio Miguel. Abaixo, uma lista meticulosa. Fórmulas matemáticas simples, o movimento das peças do xadrez, nomes de constelações que ele havia ensinado numa noite clara. Sabe por que eu anoto tudo? Perguntou ela, enquanto ele explicava sobre a aerodinâmica com desenhos simplificados. Porque um dia, quando meu pai voltar, quero mostrar para ele tudo o que aprendi. Mamãe diz que ele é muito inteligente, então preciso ser inteligente também. Miguel engoliu em seco, sua mão tremendo levemente ao fazer os desenhos. Clara, e se seu pai já estivesse mais perto do que você imagina? A menina parou de escrever, seus olhos grandes fixos nele. Por um momento, Miguel temeu ter dito demais, mas então ela sorriu, aquele sorriso que era idêntico ao seu. Às vezes eu penso nisso, sabia? Pensa? Perguntou ele, tentando manter a voz casual. Sim, ela continuou, voltando a desenhar. Aviõezinhos na margem do caderno. Outro dia eu estava olhando uma foto antiga do meu pai que mamãe guarda na gaveta. E sabe o que eu percebi? Ele tem uma pintinha aqui. Ela apontou para o próprio queixo, igualzinha à sua. Miguel instintivamente tocou a pequena marca em seu queixo, um detalhe que havia esquecido completamente. Clara continuou, sua voz pensativa. E tem outras coisas também. O jeito que você franzia a testa quando está pensando, como você sempre pede chocolate quente com extra de chantilly. Ela fez uma pausa, mordendo o lábio de um jeito que lembrava tanto Ana que chegava a doer. Tio Miguel, posso te contar um segredo, mas você tem que jurar não contar para ninguém, nem para mamãe. Claro, respondeu ele, seu coração martelando contra o peito. Às vezes, ela sussurrou chegando mais perto, quando estou quase dormindo depois que você lê histórias para mim, eu finjo que você é meu pai. É errado? Miguel sentiu seus olhos arderem. Queria abraçá-la, contar toda a verdade naquele momento, mas sabia que não podia. Não ali, não assim. Não, querida, não é errado. Nunca é errado querer bem a alguém. Clara sorriu, parecendo aliviada. Que bom, porque eu quero muito bem a você, tio Miguel. Quase tanto quanto eu quero ao meu pai, mesmo sem conhecer ele direito. Naquele momento,
uma voz familiar chamou. A atenção dos dois. Ana se aproximava carregando alguns livros nos braços. Clara, querida, hoje vamos precisar ir mais cedo. Temos aquele compromisso, lembra? Ah, é verdade, exclamou Clara, guardando seu caderno especial. Hoje tem apresentação na escola. Tio Miguel, você quer ir? Eu vou ser a narradora da peça. Miguel olhou para Ana, que após um momento de hesitação assentiu discretamente. Vai ser às 7, ela informou. Na Escola Municipal Santa Clara. Eu adoraria, respondeu ele, sentindo uma onda de gratidão por Ana ter permitido esse momento. Enquanto observava mãe e filha se afastarem, Clara ainda acenando energicamente para ele, Miguel percebeu que algo havia mudado. Não era apenas ele quem estava construindo pontes. Clara, com sua incrível intuição infantil, também estava criando seus próprios caminhos até a verdade. Pegou o telefone e ligou para Marina. Cancele todos os compromissos desta noite, instruiu. E você pode providenciar algumas coisas para mim? Preciso de flores e algo mais. Algumas horas depois, Miguel estava sentado na terceira fileira do pequeno auditório escolar, segurando um buquê de margaridas, as favoritas de Clara, e uma pequena caixa embrulhada em papel colorido. Dentro dela, um delicado colar com um pingente em forma de avião, uma lembrança das tardes que passavam observando o céu juntos. O pequeno auditório da escola estava lotado de pais orgulhosos com suas câmeras em punho. Miguel se ajeitou na cadeira, sentindo-se simultaneamente dentro e fora de lugar. Tecnicamente, ele era pai de uma das crianças ali, mas ainda não podia demonstrar isso abertamente. Ana estava sentada algumas fileiras à frente e, vez ou outra, olhava para trás, como se quisesse se certificar de que ele realmente estava ali. Quando as luzes diminuíram e a cortina se abriu, Miguel sentiu seu coração acelerar de antecipação. Clara apareceu no palco, usando um vestido azul celeste e, para sua surpresa, o casaco vermelho que sempre usava no aeroporto. Seu cabelo estava preso em 2 tranças, exatamente como Ana costumava usar na faculdade. Quando começou a narrar a história, sua voz clara e confiante preencheu o ambiente. Era uma vez, começou ela, uma menina que acreditava em milagres. Ela sabia que, às vezes, as pessoas que amamos precisam partir para lugares distantes, mas também sabia que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta para casa. Miguel sentiu sua garganta apertar. A história que Clara narrava, embora fosse supostamente um conto de fadas sobre uma princesa encantada, carregava ecos inconfundíveis de sua própria vida. Durante o intervalo, enquanto as crianças se preparavam para o segundo ato, Miguel encontrou Ana no corredor. Ela escreveu essa história? Perguntou, ainda emocionado. Ana assentiu, um sorriso suave em seus lábios. A professora deixou cada aluno criar sua própria narrativa. Clara passou semanas trabalhando nisso. É sobre... Ele hesitou. Sobre você? Sobre nós, completou Ana. Provavelmente. Clara sempre teve um jeito especial de processar as coisas através das histórias que cria. Antes que pudessem continuar a conversa, a professora de Clara se aproximou deles. Senhora Ana, que bom que veio. E esse deve ser Miguel Torres. Ele se apresentou rapidamente. Um amigo da família. A professora sorriu de uma maneira conhecedora. Ah, então você é o famoso tio Miguel. Clara fala muito sobre você. Na semana passada, durante nossa aula sobre família, ela fez um desenho muito interessante. Ana e Miguel trocaram olhares curiosos enquanto a professora procurava algo em sua pasta. Aqui está, disse ela, entregando um papel colorido. O desenho mostrava 3 figuras. Uma mulher de cabelos castanhos, claramente Ana, uma menina com um casaco vermelho, Clara, e um homem de terno segurando uma pasta. Sobre o homem, Clara havia escrito: Tio Miguel? Papai? Crianças são mais perceptivas do que imaginamos, comentou a professora gentilmente, antes de se afastar para chamar os alunos de volta ao palco. Miguel segurou o desenho com mãos trêmulas. Ana, eu sei, ela respondeu suavemente. Acho que está mais do que na hora, Miguel. Ela já entendeu do jeito dela.
Só está esperando que confirmemos o que seu coração já sabe. O segundo ato da peça começou e Clara voltou ao palco. Desta vez, sua personagem falava sobre segundas chances e sobre como o amor pode transformar as pessoas. Seus olhos encontraram os de Miguel na plateia e ela sorriu aquele sorriso que era tão dele. Quando a apresentação terminou, Clara correu até eles, ainda vestida como narradora. Seus olhos brilharam ao ver as flores. São para mim? Claro, respondeu Miguel entregando o buquê. Você estava incrível lá em cima. Você gostou mesmo da história? Perguntou ela ansiosa. Eu pensei em você enquanto escrevia algumas partes. Miguel se ajoelhou para ficar na altura dela. Gostei de cada palavra. E tenho mais uma coisa para você. Quando ela abriu a pequena caixa e viu o colar com o pingente de avião, seus olhos se encheram de lágrimas. É igual aos aviões que a gente vê no aeroporto. Para você sempre. Se lembrar das nossas tardes juntos, explicou ele, ajudando-a a colocar o colar. Clara tocou o pingente delicadamente e então, sem aviso, jogou seus braços ao redor do pescoço de Miguel, abraçando-o forte. Obrigada, pai. Ela sussurrou, tão baixinho que só ele pôde ouvir. Miguel congelou, seu coração quase parando. Quando se separaram, Clara estava corada, como se não acreditasse em sua própria coragem. Desculpa, murmurou ela. Escapou. Ana, que observava a cena de perto, tinha lágrimas nos olhos. Que tal irmos todos tomar um chocolate quente? Sugeriu ela, sua voz embargada. Acho que temos muito o que conversar. A cafeteria estava quase vazia àquela hora da noite. Clara ainda usava seu vestido da apresentação e o casaco vermelho, o novo colar brilhando delicadamente em seu pescoço. Sentados em uma mesa afastada, os três formavam um quadro que poderia parecer comum para qualquer observador desavisado. Apenas uma família, compartilhando um momento especial após uma apresentação escolar. Ana mexia sua xícara de café nervosamente, enquanto Miguel tentava controlar o tremor em suas mãos. Clara, alheia à atenção dos adultos, soprava seu chocolate quente e balançava as pernas sob a mesa, ainda empolgada com sua performance no palco. Clara, começou Ana suavemente. Lembra quando você me mostrou aquele desenho que fez na escola? O da nossa família? A menina assentiu, parando de beber seu chocolate. Seus olhos grandes alternavam entre a mãe e Miguel, como se já soubesse o que estava por vir. E você se lembra do que escreveu sobre o tio Miguel no desenho? Continuou Ana. Clara baixou os olhos para seu colar novo, brincando com o pequeno avião. Sim, respondeu em voz baixa. Eu escrevi uma pergunta. Miguel sentiu seu coração acelerar. Ana alcançou sua mão por baixo da mesa, um gesto de apoio que o surpreendeu. Querida, ela continuou, às vezes quando crescemos, cometemos erros grandes, que machucam pessoas que amamos. Como quando eu quebrei o vaso da vovó e fiquei com medo de contar? Perguntou Clara, sua voz pequena. Miguel não conseguiu conter um sorriso emocionado. Um pouco assim, sim. Mas meu erro foi muito maior. Eu deixei pessoas muito especiais para trás. Pessoas que eu amava muito. Clara parou de brincar com o colar e olhou diretamente para ele. Havia uma sabedoria em seus olhos que parecia muito além de seus 7 anos. Como a mamãe? Sim, respondeu ele, sua voz embargada. Como a mamãe e como você, mesmo sem saber que você existia. O silêncio que seguiu parecia carregar o peso do mundo. Clara franziu a testa daquele jeito que era tão característico dele, processando a informação. Clara, Ana tomou a palavra novamente. Lembra todas aquelas histórias que eu contei sobre seu pai? Sobre como ele era inteligente, como gostava de chocolate quente com extra de chantilly? Como tinha um sorriso igual ao seu? A menina assentiu lentamente, seus olhos se arregalando com a compreensão gradual. Por isso que o tio Miguel é tão parecido com as histórias. Não é coincidência, querida, Miguel respondeu, reunindo toda a sua coragem. Eu sou seu pai. Clara ficou muito quieta, suas mãos ainda segurando a xícara de chocolate. Por um momento terrível, Miguel temeu ter estragado tudo, ter causado um dano irreparável. Mas então, ela fez algo inesperado.
Tirou de sua mochila o diário especial, aquele onde guardava todas as histórias sobre seu pai. Eu sabia, disse, ela simplesmente abrindo o caderno em uma página específica. Ali estava um novo desenho feito recentemente. Ela e Miguel sentados no banco do aeroporto, observando os aviões. Ao lado, ela havia escrito: "Acho que não preciso mais esperar." Você sabia?" perguntou Miguel, sua voz tremendo. Clara deu de ombros, um gesto tão parecido com Ana que fez seu coração apertar. Meu coração sabia. Mamãe sempre diz que o coração sabe das coisas antes da cabeça. Ana não conseguiu conter as lágrimas. E como você se sente sobre isso, meu amor? A menina pensou por um momento, seus dedos traçando o contorno do desenho. Feliz e um pouquinho brava também. Brava? Miguel perguntou suavemente. Sim, ela respondeu erguendo o queixo de uma maneira que o lembrava tanto dele mesmo. Porque você demorou muito para voltar, mas também feliz porque agora você está aqui. E você já é meu amigo, já sabe todas as histórias que eu gosto, já conhece meu sorvete favorito. Miguel sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto sem conseguir contê-las. Me perdoa por ter demorado tanto? Clara se levantou de sua cadeira e, para surpresa de ambos os adultos, se colocou entre eles. Só se você prometer uma coisa. Qualquer coisa, respondeu ele prontamente. Promete que não vai mais embora, que vai ficar aqui mesmo quando tiver reuniões importantes e viagens de trabalho, que vai voltar sempre. Miguel a puxou para um abraço, sentindo pela primeira vez o direito de abraçá-la como pai. Prometo, prometo com todo o meu coração, nunca mais vou partir. Ana juntou-se ao abraço e por um momento, ali naquela cafeteria quase vazia, o tempo pareceu parar. Clara, ainda nos braços dos pais, sussurrou: "Agora não preciso mais esperar no aeroporto." "Não", concordou Miguel beijando o topo de sua cabeça. "Agora você só vai ao aeroporto para me ver chegar." Os dias que se seguiram à revelação foram de adaptação para todos. Clara insistia em manter sua rotina no aeroporto, mas agora era diferente. Não esperava mais por um pai distante. Aguardava ansiosamente pela chegada de Miguel, que fazia questão de aparecer todos os dias, mesmo que por apenas alguns minutos, entre uma reunião e outra. Numa tarde particularmente agitada, enquanto Miguel tentava equilibrar uma pasta de documentos e 2 xícaras de chocolate quente, encontrou Clara conversando animadamente com Marina, sua assistente. "E então", dizia Clara, seus olhos brilhando de excitação, "descobri que ele era meu pai o tempo todo, igual naqueles filmes que a mamãe assiste." Marina sorria, claramente encantada com a narrativa da menina. "E como você se sentiu?" "No começo foi estranho", admitiu Clara, ajeitando o colar de avião que não tirava do pescoço. "Mas aí percebi que nada precisava mudar muito. Ele já era meu amigo, já sabia todas as minhas histórias favoritas, já me ensinava coisas legais. Agora só posso chamar ele de pai, o que é muito melhor que tio Miguel." Miguel sentiu seu coração derreter ao ouvir aquelas palavras. Aproximou-se das duas, entregando um dos chocolates quentes para Clara. "Conversando sobre mim, é? Pai", exclamou ela, ainda saboreando a novidade de poder usar aquela palavra. Estava contando para a tia Marina como descobri seu segredo. "Que segredo?" ele perguntou, sentando-se ao lado dela. Clara revirou os olhos de um jeito que lembrava muito Ana. "Que você é péssimo em guardar segredos. Suas mãos tremiam toda vez que eu mostrava o diário com as histórias sobre meu pai, sabia?" Miguel e Marina riram da observação perspicaz. "E tem mais", continuou Clara, agora em tom de confidência. "Você sempre ficava com os olhos brilhando quando eu contava as histórias que mamãe me contava sobre meu pai. No começo eu achei que era porque você também tinha saudade do seu pai, mas depois percebi que era porque eram histórias sobre você." Marina se despediu discretamente, deixando pai e filha sozinhos. Miguel aproveitou o momento para tirar algo de sua pasta. "Tenho uma surpresa para você." Era um documento oficial com o timbre de um cartório. Clara, que estava aprendendo a ler documentos mais complexos,
tentou decifrar as palavras. O que é isso? É um papel muito importante, explicou Miguel. É o documento que diz oficialmente que eu sou seu pai. Agora seu nome vai ser Clara Santos Torres. Os olhos da menina se arregalaram. Igual ao seu sobrenome? Exatamente, ele sorriu. E tem mais uma coisa. Veja essa outra folha. Clara pegou o segundo documento, que continha a planta de uma casa. O que é isso? Lembra quando você me disse que queria uma casa grande com jardim para ter um cachorro? Perguntou ele. Bem, encontrei uma casa assim. Fica a apenas 10 minutos daqui. Tem um jardim enorme e espaço suficiente para 3 pessoas e um cachorro, se sua mãe concordar. Clara quase derrubou seu chocolate quente de empolgação. Verdade? A gente vai poder morar todos juntos? Calma, riu Miguel. Primeiro precisamos conversar com sua mãe. As coisas precisam acontecer no tempo certo. Clara assentiu, tentando conter sua animação. Igual como foi com você ser meu pai. Primeiro precisou ser meu amigo, depois meu pai? Exatamente, ele respondeu, impressionado mais uma vez com a maturidade dela. Às vezes as melhores coisas da vida precisam de tempo para acontecer. Como chocolate quente, filosofou Clara, tomando um gole de sua bebida. Precisa esperar esfriar um pouquinho para ficar perfeito. Miguel riu da comparação, mas percebeu a sabedoria contida naquelas palavras simples. Tudo em sua vida havia mudado desde que encontrara aquela pequena menina de casaco vermelho no aeroporto. Suas prioridades, seus valores, até mesmo a forma como via o sucesso. Tudo havia sido transformado pelo amor daquela criança. Pai, chamou Clara, interrompendo seus pensamentos. Posso te contar um segredo? Claro, princesa. Eu nunca acreditei muito naquelas histórias da mamãe, confessou ela. Sobre você estar construindo coisas importantes longe, eu só fingia acreditar para ela não ficar triste. Mas agora, ela sorriu, tocando seu colar de avião. Agora eu sei que você estava mesmo construindo algo importante. Estava construindo um caminho de volta para casa. Miguel sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Puxou Clara para um abraço apertado, sentindo o perfume de chocolate quente e shampoo infantil que agora representava para ele o verdadeiro significado de família. A notícia da paternidade de Miguel rapidamente se espalhou pelo aeroporto. Os funcionários que por anos haviam observado Clara em sua espera diária, agora sorriam ao ver pai e filha juntos, compartilhando histórias e chocolates quentes. O banco de metal onde tudo começou tornou-se um ponto de encontro especial, um lugar onde passado e presente se entrelaçavam em novas memórias. Numa manhã de sábado, enquanto Ana trabalhava no inventário da livraria, Miguel levou Clara para conhecer seu escritório pela primeira vez. A menina, vestindo seu inseparável casaco vermelho, olhava maravilhada para o alto edifício espelhado. "Uau!" exclamou ela, girando no saguão de mármore. "É tipo um castelo de vidro." Miguel sorriu, lembrando-se de como aquele mesmo prédio costumava ser o centro de seu universo. Agora, vendo-o através dos olhos de Clara, parecia diferente. Menos imponente, mais acolhedor. "Senhor Torres", a recepcionista cumprimentou, seus olhos arregalando-se ao ver Clara. "E essa deve ser minha filha", completou ele com orgulho, palavras que ainda faziam seu coração acelerar. "Clara, essa é a dona Beatriz que trabalha comigo há anos." "Prazer", respondeu Clara, estendendo a mão formalmente, como Miguel havia lhe ensinado. "O senhor, quer dizer, meu pai, me falou que vocês fazem coisas importantes aqui." Beatriz sorriu encantada com a formalidade infantil. "Seu pai é um homem muito importante aqui, sabia?" Clara assentiu, séria. "Eu sei, mas ele disse que agora a coisa mais importante é ser meu pai, não é, pai?" Miguel sentiu seu peito inchar de emoção. "Exatamente, princesa." No elevador panorâmico, Clara colou o rosto no vidro, observando a cidade que se tornava cada vez menor. Quando chegaram ao último andar, onde ficava o escritório de Miguel, ela ficou momentaneamente sem palavras. A sala era ampla, com uma vista espetacular da cidade. Mas o que chamou a atenção de Clara
foi a parede atrás da mesa de Miguel. Ali, emoldurados com cuidado, estavam todos os desenhos que ela havia feito nos últimos meses. "Você guardou todos eles?" exclamou ela, correndo para ver mais de perto. "Claro que guardei", respondeu Miguel, observando-a examinar cada desenho. "São meus tesouros mais preciosos." Clara parou diante de um desenho em particular, aquele que havia feito na escola, onde questionava se Miguel era seu pai. "Posso fazer um novo? Agora que já sei a verdade?" Miguel rapidamente providenciou papel e lápis de cor. Enquanto Clara desenhava concentrada, ele a observava, maravilhado com cada pequeno gesto que ela havia herdado dele. A maneira como franzia a testa ao se concentrar, como organizava os lápis por cor antes de começar, como mordia levemente, o lábio ao pensar. "Pronto", anunciou ela após alguns minutos, erguendo o desenho com orgulho. O novo desenho mostrava 3 figuras sorridentes: Ana, Clara e Miguel, todos de mãos dadas. Sobre eles, um grande coração vermelho e as palavras "Minha família", escritas com letras coloridas. No canto do papel, Clara havia desenhado o banco do aeroporto, mas agora com uma pequena nota, onde a mágica aconteceu. "Agora sim", disse ela satisfeita, sem pontos de interrogação. Miguel pendurou o novo desenho no centro da parede, bem onde todos que entrassem em sua sala poderiam ver. "Perfeito", declarou abraçando Clara pelos ombros. "Pai", chamou ela, ainda olhando para o desenho. "Posso te fazer uma pergunta séria?" "Claro, amor. Por que você demorou tanto para voltar? Você não sentia saudade da mamãe?" A pergunta, tão direta e inocente, pegou Miguel de surpresa. Ele sentou-se em sua cadeira e puxou Clara para seu colo, escolhendo as palavras com cuidado. "Sentia muita saudade", admitiu ele. "Mas às vezes, quando crescemos, nos perdemos no caminho. Eu achei que sucesso significava ter um escritório grande como este, fazer muito dinheiro, ser importante. Demorei para perceber que estava completamente errado." "E quando você percebeu?" perguntou ela, brincando com sua gravata. "Quando vi uma pequena menina de casaco vermelho, sentada sozinha num banco de aeroporto, esperando com tanta fé e amor por alguém que não merecia tanta dedicação." Clara abraçou-o apertado. "Mas agora você merece", sussurrou ela, "porque voltou e está tentando consertar tudo." Miguel beijou o topo de sua cabeça, sentindo o perfume de shampoo infantil que agora era seu cheiro favorito no mundo. "Sabe o que mais descobri?" perguntou ele. "O quê?" "Que esse escritório, esse prédio todo, não significa nada comparado a um abraço seu. Que todas as reuniões importantes do mundo não valem um segundo do seu sorriso. E que todo o dinheiro que ganho aqui não compra a felicidade que sinto quando você me chama de pai." Clara sorriu, aquele sorriso que era tão dela, tão dele, tão deles. "Então você ficou mais inteligente", concluiu ela, "porque agora sabe o que é importante de verdade." O outono estava chegando ao fim quando Miguel finalmente criou coragem para dar o próximo passo. Após semanas de planejamento cuidadoso e consultas discretas com Clara, ele decidiu que era hora de uma conversa importante com Ana. A livraria do aeroporto estava quieta naquela noite, com apenas alguns viajantes distraídos folheando livros nas estantes. Clara havia ficado na casa da avó, dando aos adultos o espaço que precisavam para conversar. "Você parece nervoso", observou Ana, organizando alguns livros recém-chegados. "A última vez que te vi assim foi quando pediu para adiar nosso casamento, por causa daquela proposta de trabalho." Miguel sentiu o peso daquela memória. "É diferente agora", disse ele, ajudando-a a organizar os livros. "Aquela vez eu estava prestes a cometer o maior erro da minha vida. Hoje quero tentar consertar as coisas." Ana parou o que estava fazendo, virando-se para encará-lo. "Miguel, por favor, me deixa falar", pediu ele, tirando um envelope do bolso do paletó. "Lembra da casa que mostrei para Clara? Aquela com jardim grande?" Ana assentiu cautelosa. "Ela não para de falar sobre isso. Já até escolheu o nome do cachorro que quer ter." "Comprei a casa", revelou Miguel, estendendo o envelope para ela.
Mas não coloquei apenas em meu nome, coloquei no seu também. Ana pegou o envelope com mãos trêmulas, seus olhos percorrendo os documentos. Por quê? Porque quero fazer direito desta vez, respondeu ele, sua voz firme apesar do nervosismo. Não estou pedindo para voltarmos como éramos antes. Muita coisa mudou, nós mudamos. Estou pedindo uma chance de construirmos algo novo, algo melhor. Por Clara, é claro, mas também por nós. Miguel, não é tão simples assim. Eu sei, interrompeu ele gentilmente. Sei que machuquei você profundamente, que 8 anos de ausência não se apagam com alguns meses de presença. Mas também sei que ainda existe algo entre nós. Vejo nos pequenos gestos, nos sorrisos discretos, na forma como nos entendemos, sem palavras quando estamos com Clara. Ana colocou os documentos sobre o balcão, passando as mãos pelos cabelos num gesto familiar que fez o coração de Miguel acelerar. E seu trabalho? Suas viagens? Sua vida de executivo importante? Já tomei todas as providências, respondeu ele. Reduzi minhas viagens ao mínimo necessário, deleguei mais responsabilidades, reestruturei a empresa para poder trabalhar mais. De casa. Clara me ajudou a escolher um escritório na casa nova, sabia? Disse que eu precisava de um lugar para fazer coisas importantes, mas que não podia ser muito longe do quarto dela. Um sorriso involuntário surgiu nos lábios de Ana. Ela é muito esperta. Igual a mãe, completou Miguel, dando um passo em sua direção. Ana, não estou pedindo uma resposta imediata. Só quero que considere a possibilidade. A casa. Tem 3 quartos, um para cada um de nós. Podemos ir devagar, reconstruir nossa relação no nosso próprio ritmo. O importante é que Clara tenha sua família unida, mesmo que de uma forma diferente do convencional. Ana ficou em silêncio por um longo momento, seus dedos traçando distraidamente a capa de um livro próximo. Clara me perguntou outro dia se eu ainda amava você, revelou ela finalmente. Miguel prendeu a respiração. E o que você respondeu? A verdade, disse Ana, erguendo os olhos para encontrar os dele. Que algumas formas de amor nunca vão embora completamente. Elas apenas mudam, se transformam. Às vezes ficam adormecidas esperando o momento certo para despertar. E você acha que esse momento chegou? Perguntou ele, seu coração martelando contra o peito. Ana pegou os documentos novamente, estudando-os com mais atenção. A casa tem uma boa biblioteca? Miguel sorriu, sentindo uma onda de esperança o invadir. Tem um espaço perfeito para uma. Pensei que você poderia organizar da sua maneira, como sempre quis fazer. E aquele jardim de inverno que sempre sonhei em ter? Tem espaço para isso também. Clara já até desenhou onde poderíamos colocar suas plantas favoritas. Ana colocou os documentos de volta no envelope, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Vou pensar no assunto, mas com uma condição. Qual? Que você entenda que não estamos voltando ao que éramos antes. Estamos começando algo novo, algo diferente, e que vai exigir muito trabalho, paciência e compromisso real. Miguel assentiu solenemente. Prometo. Desta vez não vou decepcionar vocês. Não prometa, disse Ana, sua voz suave. Apenas faça. A mudança para a nova casa aconteceu gradualmente, como uma dança cuidadosamente coreografada. Ana decidiu manter seu apartamento por enquanto, mas permitiu que Clara passasse mais tempo na casa nova, principalmente nos fins de semana. O quarto da menina foi o primeiro a ficar pronto, decorado com uma mistura perfeita das ideias dela e dos gostos dos pais. Olha, pai, exclamou Clara em um sábado de manhã, correndo pelo corredor. A árvore que plantamos já está dando brotos. Miguel deixou sua xícara de café na mesa da varanda e seguiu a filha até o jardim. Ali, um pequeno ipê que haviam plantado juntos começava a mostrar seus primeiros sinais de vida. Clara se ajoelhou ao lado da muda, cuidadosa para não sujar seu inseparável casaco vermelho. Sabe o que a professora disse sobre árvores? Tai perguntou ela, tocando delicadamente um dos brotos. Que elas são como famílias. Precisam de tempo, cuidado e amor para crescer fortes. Miguel sorriu, agachando-se ao lado dela. Sua professora é muito sábia. Igual a mamãe, completou. Clara,
Ela sempre diz que as melhores coisas da vida precisam de paciência. Como se invocada pela conversa, Ana apareceu na porta do jardim, carregando uma caixa de livros. Estava ajudando a organizar a biblioteca da casa nova, um projeto que tinha se tornado sua paixão nas últimas semanas. "Falando de mim?" perguntou ela, sorrindo ao ver pai e filha agachados junto à pequena árvore. "Clara estava nos dando uma aula sobre paciência e crescimento", respondeu Miguel, levantando-se para ajudá-la com a caixa. "Mamãe, você vai dormir aqui hoje?" perguntou Clara esperançosa. "Meu quarto já está todo arrumado, podíamos fazer uma festa do pijama." Ana hesitou por um momento, seus olhos encontrando os de Miguel. Nas últimas semanas, sua relação havia evoluído para algo novo. Não era mais o amor impetuoso da juventude, mas algo mais maduro, construído sobre as fundações da compreensão e do perdão. "Acho que podemos fazer isso", respondeu ela. Finalmente, para a alegria de Clara. "Mas primeiro preciso terminar de organizar estes livros." "Eu ajudo", ofereceu-se Clara prontamente. "Posso organizar por cores, igual na livraria do aeroporto." As horas seguintes foram passadas na biblioteca, com os três trabalhando juntos num sistema perfeitamente sincronizado. Clara separava os livros por cores, Miguel alcançava as prateleiras mais altas e Ana supervisionava tudo com seu olhar experiente de livreira. "Olha o que eu achei!" exclamou Clara de repente, puxando um livro empoeirado de uma das caixas. Era um álbum de fotografias antigo, com a capa desbotada pelo tempo. Ana reconheceu imediatamente. "São fotos da época da faculdade", explicou ela, sentando-se no tapete ao lado da filha. Miguel juntou-se a elas, seu coração acelerando ao reconhecer as imagens. Ali estavam eles, muito mais jovens, sorridentes e apaixonados. Fotos de passeios no parque, de tardes estudando na biblioteca, de momentos simples que na época pareciam ordinários, mas agora carregavam o peso da nostalgia. "Vocês parecem tão felizes", observou Clara, seus dedos traçando delicadamente uma foto onde seus pais apareciam rindo de algo há muito esquecido. "Éramos", confirmou Ana suavemente. "E ainda podemos ser de um jeito diferente agora." Miguel sentiu algo mudar no ar com aquelas palavras. Era a primeira vez que Ana admitia abertamente a possibilidade de um futuro conjunto. "Diferente como?" e perguntou Clara, sempre atenta às nuances das conversas dos adultos. "Bem", começou Ana, escolhendo suas palavras com cuidado, "às vezes, quando crescemos, descobrimos que existem várias formas de amar e ser feliz. O importante é sermos honestos uns com os outros e fazermos as coisas no tempo certo." Clara assentiu com aquela compreensão surpreendente que sempre demonstrava. "Como nossa árvore no jardim. Primeiro a gente planta a semente, depois cuida todo dia e aí um dia ela cresce forte." "Exatamente", respondeu Miguel, trocando um olhar significativo com Ana. "E sabe o que mais? Às vezes, as árvores mais bonitas são aquelas que enfrentaram algumas tempestades no caminho, faz as raízes ficarem mais fortes." "Então nossa família vai ser a mais forte de todas", declarou Clara com convicção. "Porque já passou por muita tempestade, não é?" Ana não conseguiu conter as lágrimas que se formaram em seus olhos. Puxou Clara para um abraço apertado e Miguel, após um momento de hesitação, juntou-se a elas. Ali, sentados no chão da biblioteca inacabada, rodeados por livros e memórias, eles pareciam finalmente encontrar seu próprio ritmo, sua própria maneira de ser família. O primeiro jantar oficial na nova casa aconteceu numa noite de quinta-feira. Não foi nada planejado, simplesmente aconteceu naturalmente, como as melhores coisas da vida costumam acontecer. Ana havia ficado até mais tarde ajudando a organizar a biblioteca. Clara estava empolgada demais com seu novo projeto de jardim para querer ir embora, e antes que percebessem, Miguel estava na cozinha improvisando. "Um jantar. Pai, você sabe mesmo cozinhar?" perguntou Clara, observando com uma mistura de curiosidade e desconfiança, enquanto ele mexia numa panela. "Claro que sei", respondeu ele, fingindo-se ofendido. "Por que a dúvida?" "Porque você sempre pede comida no aplicativo quando estamos no escritório", respondeu ela com sua honestidade característica.
Ana, que passava pela cozinha naquele momento, não conseguiu conter uma risada. Ela tem razão, Miguel. Você nunca foi exatamente um chefe. Ah, é? Desafiou ele, erguendo uma sobrancelha. Esqueceu quem fazia aquele macarrão com queijo que você tanto gostava na faculdade? Você quer dizer aquele que quase causou um incêndio no dormitório? Provocou Ana, aproximando-se para espiar a panela. Clara arregalou os olhos. Verdade, mamãe. Verdade, confirmou Ana, agora rindo abertamente. Seu pai conseguiu fazer a única receita de macarrão com queijo, da história que precisou da intervenção dos bombeiros. Miguel tentou manter uma expressão séria, mas logo se rendeu ao riso também. Ok, talvez eu precise de uma ajudinha. Que tal fazermos juntos? E assim, o que começou como uma simples refeição transformou-se numa aventura familiar na cozinha. Clara foi encarregada de lavar os legumes. Ana assumiu o comando do molho. E Miguel, sob supervisão rigorosa, ficou responsável pelo macarrão. Sabia que essa é a primeira vez que cozinhamos juntos? Observou Clara, enquanto cortava tomates. Cerejas ao meio. Sua primeira vez usando uma faca de verdade, sob o olhar atento dos dois pais. A observação fez os adultos pararem por um momento, o peso daquela realidade simples os atingindo. Quantos momentos como aquele haviam perdido ao longo dos anos? Então vamos ter que fazer mais vezes, declarou Miguel, determinado a não deixar a melancolia tomar conta do momento. Que tal transformarmos isso numa tradição? Quinta-feira. É dia de jantar em família? Podemos fazer sobremesa também? Perguntou Clara, seus olhos brilhando com a possibilidade. Claro, respondeu Ana, surpreendendo a todos. Na verdade, trouxe uma surpresa. Ela foi até sua bolsa e tirou um caderno antigo, com a capa manchada de farinha. São as receitas da sua avó, inclusive aquele bolo de chocolate que você tanto ama. Clara largou os tomates e correu para ver o caderno. Podemos fazer hoje? Hoje não, já está ficando tarde, respondeu Ana. Mas que tal no próximo jantar em família? A expressão no rosto de Clara ao ouvir próximo jantar em família era de pura felicidade. Então vai ter mais, vocês prometem? Miguel e Ana trocaram um olhar significativo. Prometemos, responderam em uníssono. O jantar, quando finalmente ficou pronto, estava surpreendentemente bom. Sentados à mesa da cozinha, com pratos meio tortos de macarrão e salada, eles descobriram que a perfeição não estava na comida em si, mas no momento compartilhado. Sabe o que eu mais gosto nessa casa nova? Comentou Clara entre uma garfada e outra. Não é o jardim, nem meu quarto, nem mesmo o espaço para o cachorro que vocês ainda vão me dar. Ah, que essa é? Perguntou Miguel, curioso. O que é então? É que aqui tem espaço para todas as nossas histórias, respondeu ela. As antigas que vocês viveram antes de mim, as que estamos vivendo agora e todas as novas que vamos criar juntos. Ana alcançou a mão de Clara sobre a mesa e Miguel fez o mesmo do outro lado. Por um momento ficaram assim, conectados num círculo silencioso de compreensão e afeto. E sabe de uma coisa? Continuou Clara, sua voz assumindo aquele tom de sabedoria que às vezes surpreendia os adultos. Acho que agora posso guardar meu casaco vermelho. Por quê? Perguntou Miguel, sua voz embargada pela emoção contida naquela simples declaração. Porque não preciso mais esperar no aeroporto, respondeu ela simplesmente. Agora tenho vocês dois aqui comigo. E mesmo quando você viaja, pai, sei que vai sempre voltar, porque agora temos uma casa com histórias para voltar. A primeira viagem de Miguel após a mudança para a casa nova foi um teste para todos. Clara, embora compreendesse que o pai precisava trabalhar, não conseguia evitar a apreensão que sentia toda vez que ele mencionava o aeroporto. Na véspera da viagem, ela apareceu no escritório dele carregando seu diário especial. Pai, começou ela, sua voz pequena, mas determinada, preciso te mostrar uma coisa. Miguel deixou de lado os documentos que estava organizando e deu total atenção à filha. Clara abriu o diário em uma página específica, onde havia colado a antiga fotografia que costumava levar ao aeroporto, aquela que iniciou toda a sua história. Lembra dessa foto? Perguntou ela. Claro, respondeu ele, sentindo o peso das memórias.
Foi com ela que tudo começou. Clara assentiu virando a página. Ali havia um novo desenho. O aeroporto, mas diferente de todos os outros que ela já havia feito. Desta vez, não mostrava uma menina sozinha esperando. Mostrava uma família reunida. Ela, Miguel e Ana, com sorrisos nos rostos e malas nas mãos. É assim que quero que seja agora, explicou ela. Quando você precisar viajar, a gente vai te levar no aeroporto. E quando você voltar, vamos estar lá esperando, todos juntos. Miguel sentiu seus olhos marejarem. É uma ideia maravilhosa, princesa. Mas, continuou ela, seu pequeno queixo, erguido num gesto que lembrava tanto Ana, tem uma condição. Qual? Você tem que prometer que vai ligar todo dia. E não vale só mandar mensagem. Quero ver seu rosto no telefone, igual quando você está em reunião importante. Miguel sorriu, reconhecendo ali a mesma determinação que ele próprio tinha nos negócios. Trato feito, concordou, estendendo a mão para um aperto formal que fez Clara rir. Na manhã seguinte, algo extraordinário aconteceu no aeroporto. Quando Miguel chegou ao portão de embarque, não estava sozinho. Ana estava lá, linda em seu vestido azul, segurando a mão de Clara que, para surpresa de todos, não estava usando seu casaco vermelho. Decidi aposentar ele, explicou a menina quando o pai comentou sobre a ausência da peça. Agora ele vai ficar guardado como lembrança, igual a foto antiga, porque agora temos lembranças novas para fazer. O momento da despedida foi diferente de qualquer outro que Miguel já havia experimentado. Não havia a pressa das partidas antigas, nem a indiferença dos anos de solidão executiva. Havia apenas amor, saudade antecipada e, acima de tudo, a certeza do retorno. 3 dias, prometeu ele, abraçando Clara apertado. É só o tempo de assinar os contratos em São Paulo e volto. 3 dias, repetiu Clara séria. Vou marcar no calendário do meu quarto. E você não vai esquecer das videochamadas? Nunca, garantiu ele, beijando o topo de sua cabeça. Quando se virou para Ana, houve um momento de hesitação. Estavam ainda aprendendo a navegar essa nova dimensão de seu relacionamento. Mas foi Ana quem deu o primeiro passo, puxando-o para um abraço suave. Volta logo, sussurrou ela. Temos uma festa do pijama programada para o fim de semana. Miguel sentiu seu coração expandir com aquelas palavras simples. Não perderia por nada nesse mundo. Enquanto caminhava para o avião, ele se permitiu olhar para trás uma última vez. Ali estavam elas, suas 2 mulheres favoritas no mundo, acenando. Clara havia subido nos ombros de um dos bancos, o mesmo banco onde toda essa história começou, para poder vê-lo por mais tempo, enquanto Ana a segurava pela cintura, garantindo sua segurança. Durante o voo, Miguel trabalhou em seu laptop, preparando-se para as reuniões que teria pela frente. Mas a cada pouco, seu olhar desviava para o papel de parede da tela. Uma foto recente dos 3, tirada no jardim da casa nova. Clara no meio, com seu sorriso luminoso, Ana e ele de cada lado, formando um círculo perfeito de amor e proteção. Seu telefone vibrou com uma mensagem. Era uma foto de Clara, sentada na biblioteca da casa nova, rodeada de livros. A mensagem dizia: Já estou com saudades, pai, mas tudo bem porque agora sei que você sempre volta, te amo. Miguel sorriu, sentindo uma paz que nunca havia experimentado antes. Suas viagens de trabalho, que antes eram fugas de uma vida vazia, agora tinham se transformado em breves intervalos de uma existência plena. A diferença? Agora ele tinha para onde e para quem voltar. Olhou pela janela do avião, observando a cidade que ficava para trás. Em algum lugar lá embaixo, numa casa com um pequeno ipê crescendo no jardim, sua família o esperava. E pela primeira vez na vida, Miguel Torres, o poderoso CEO, o homem que construiu um império, entendeu que sua maior conquista não estava nos contratos que ia assinar, mas no amor que havia redescoberto. Os 3 dias de ausência de Miguel passaram mais rápido do que todos esperavam, preenchidos por videochamadas noturnas, onde Clara mostrava os progressos do jardim e Ana compartilhava as novidades da organização da biblioteca. Na última noite antes do retorno dele, aconteceu algo especial. Ana havia decidido dormir na casa nova com Clara,
algo que estava acontecendo com frequência cada vez maior. Depois do jantar, enquanto arrumavam a cozinha juntas, Clara fez uma observação que pegou a mãe de surpresa. Mamãe, você está mais bonita quando sorri agora. Ana parou de guardar os pratos, intrigada. Como assim, querida? Antes seus sorrisos eram diferentes, explicou Clara, com aquela perspicácia que sempre surpreendia. Eram bonitos, mas às vezes pareciam um pouquinho tristes. Agora são sorrisos inteiros. Ana sentou-se à mesa da cozinha, puxando Clara para seu colo. E você acha que sabe por quê? Acho que é porque agora somos uma família de verdade, respondeu Clara, brincando com uma mecha do cabelo da mãe. Não só você e eu, mas o papai também. Mesmo quando ele está viajando, é diferente de antes, porque agora sabemos que ele volta. Naquele momento, o telefone tocou. Era Miguel na videochamada programada. Quando o rosto dele apareceu na tela, Clara imediatamente começou a contar sobre sua descoberta. Pai sabia que os sorrisos da mamãe estão diferentes agora, mais felizes. Miguel olhou para Ana através da tela, notando o rubor que subia por suas bochechas. É mesmo? Perguntou ele suavemente. E os meus sorrisos, como estão? Os seus também, exclamou Clara. Na verdade, tudo está diferente. Mais completo, sugeriu Ana. Isso, Clara bateu palmas empolgada com a palavra perfeita. Como um quebra-cabeça quando a gente finalmente acha todas as peças. A conversa continuou por mais algum tempo, até que Clara começou a bocejar e foi mandada para a cama. Antes de desligar, porém, Miguel pediu para falar um momento a sós com Ana. Ela tem razão, sabia? Disse ele quando estavam sozinhos. Sobre os sorrisos. Os seus estão mesmo diferentes, mais parecidos com aqueles da época da faculdade. Ana ajeitou uma mecha de cabelo atrás da orelha, um gesto nervoso que Miguel conhecia bem. Muita coisa está diferente agora. Para melhor? Para melhor, confirmou ela. Miguel, estive pensando. Acho que está na hora de fazer aquela mudança que conversamos. O coração dele acelerou. Você tem certeza? Tenho, respondeu ela com firmeza. Clara está certa. Estamos mais completos agora, e acho que está na hora de tornar isso oficial. Quer que eu te ajude com a mudança quando voltar amanhã? Ana sorriu. Um daqueles sorrisos novos, inteiros, que Clara havia notado. Na verdade, já comecei. Enquanto você estava fora, trouxe mais algumas caixas. Clara nem percebeu, mas metade do meu guarda-roupa já está aqui. Miguel sentiu uma onda de felicidade o invadir. Então, quando eu voltar... Quando você voltar, completou. Hannah vai encontrar sua família esperando em casa, não só no aeroporto. Na manhã seguinte, quando o avião de Miguel pousou, a primeira coisa que ele viu ao sair do desembarque foi Clara, sentada no mesmo banco de sempre. Mas havia duas diferenças cruciais. Ela não estava usando o casaco vermelho e não estava sozinha. Ana estava ao seu lado, as duas segurando uma faixa colorida que dizia "Bem-vindo de volta para casa, pai". Enquanto caminhava em direção a elas, Miguel percebeu que várias pessoas no aeroporto sorriam ao ver a cena. Alguns funcionários mais antigos, que haviam acompanhado a saga da pequena menina do casaco vermelho ao longo dos anos, pareciam especialmente emocionados. "Pai!" gritou Clara, correndo para seus braços assim que o avistou. "Trouxe presente?" Miguel riu, girando-a no ar. "Melhor que presente. Trouxe uma notícia. Cancelei todas as viagens do próximo mês." Os olhos de Clara se arregalaram. "Verdade, mas e o trabalho?" "O trabalho pode esperar", respondeu ele, colocando-a no chão e se aproximando de Ana. "Temos coisas mais importantes para fazer, como ajudar sua mãe com a mudança, por exemplo." Clara olhou de um para o outro, confusa. "Que mudança?" Ana se ajoelhou para ficar na altura da filha. "Lembra quando você disse que queria que morássemos todos juntos? Como uma família de verdade." O rosto de Clara se iluminou com compreensão. "Você vai morar com a gente? Para sempre?" "Para sempre", confirmou Ana, sendo imediatamente envolvida num abraço apertado da filha. Miguel observava a cena, seu
coração transbordando de amor e gratidão. Ali, naquele mesmo aeroporto onde havia cometido seu maior erro anos atrás, estava agora testemunhando o início de seu maior acerto. 6 meses se passaram desde que Ana se mudou oficialmente para a casa nova. O pequeno IP no jardim já estava mais alto. A biblioteca estava completamente organizada. E o quarto, que antes era apenas de Clara, agora tinha toques evidentes da presença constante de ambos os pais. Livros da mãe na mesinha de cabeceira, uma foto do pai na parede e muito mais amor do que suas paredes podiam conter. Numa manhã de sábado particularmente especial, Clara acordou com um cheiro familiar vindo da cozinha. Seguindo o aroma, encontrou seus pais preparando chocolate quente. Não qualquer chocolate quente, mas a receita especial que havia se tornado marca registrada de suas tardes no aeroporto. "Bom dia, dorminhoca", saudou Miguel, que usava um avental com a frase "melhor pai do mundo", presente de Clara no último dia dos pais. "Por que chocolate quente de manhã?", perguntou ela, ainda sonolenta, mas já sorrindo. Ana se aproximou beijando o topo de sua cabeça. "Porque hoje é um dia especial. Temos uma surpresa para você." Clara imediatamente ficou alerta. Surpresas haviam se tornado algo comum em sua nova vida familiar, mas sempre eram especiais. "Que tipo de surpresa?" "Primeiro tome seu café da manhã", instruiu Ana, colocando uma caneca fumegante de chocolate quente na frente da filha. "Depois, vamos te mostrar." Enquanto Clara tomava seu chocolate, observava os pais se movimentando pela cozinha, em uma dança sincronizada que haviam desenvolvido nos últimos meses. Era fascinante ver como eles pareciam se entender sem palavras, como se tivessem recuperado uma linguagem secreta que o tempo não conseguiu apagar completamente. Após o café, Miguel pediu que Clara fechasse os olhos e o seguisse. Ela podia ouvir os passos dos pais, algumas risadinhas contidas, e então o som de uma porta se abrindo. "Pode abrir", anunciou Ana. Clara abriu os olhos e imediatamente levou as mãos à boca, surpresa. Estavam no quarto que havia permanecido, vazio desde a mudança, o que Miguel chamava de quarto de hóspedes, mas que nunca realmente havia sido usado. Agora, o cômodo estava completamente transformado. As paredes estavam pintadas em um tom suave de azul, e uma das paredes inteiras havia se transformado em um mural de memórias. Ali estavam todos os desenhos que Clara havia feito ao longo dos anos, suas esperas no aeroporto, seus sonhos com o pai, os momentos após o reencontro, tudo perfeitamente preservado e emoldurado. No centro do mural, em destaque, estava seu casaco. Vermelho, aquele que havia sido testemunha silenciosa de toda a sua jornada, agora emoldurado em uma caixa de vidro como uma obra de arte preciosa. "É um museu", exclamou ela maravilhada. "Um museu da nossa história." "Mais que isso", corrigiu Miguel gentilmente. "É um lugar para guardarmos nossas memórias, as antigas e as novas. Olhe ali." Em um canto do quarto havia uma mesa com materiais de arte, papéis, lápis de cor, tintas, tudo organizado perfeitamente. "Para você continuar contando nossa história", explicou Ana, "mas agora não mais sozinha." Clara percorreu o quarto lentamente, absorvendo cada detalhe. Havia uma poltrona confortável num canto, com uma luminária de leitura. "Para quando quisermos ler histórias juntos", disse Ana. Havia um pequeno projetor apontado para uma das paredes. "Para vermos os vídeos das nossas videochamadas", explicou Miguel. Mas o que mais chamou a atenção de Clara foi uma pequena placa dourada fixada abaixo do casaco vermelho emoldurado. Aproximando-se, leu em voz alta: "O Museu dos Encontros e Recomeços, dedicado à menina do casaco vermelho, que nos ensinou que amor e esperança podem mover montanhas e trazer paz de volta para casa." Clara sentiu seus olhos se encherem de lágrimas, não de tristeza, mas de uma felicidade tão grande que mal cabia em seu pequeno coração. Virou-se para os pais, que observavam sua reação com os olhos igualmente marejados. "Agora entendo por que o chocolate quente", disse ela, sua voz embargada pela emoção. "É porque hoje é um dia de lembrar." "E de celebrar", completou Miguel, ajoelhando-se para ficar na altura dela.
Celebrar que aquela menina corajosa do aeroporto conseguiu realizar seu sonho. Não só encontrou seu pai, mas ajudou a construir algo ainda mais especial: uma família verdadeira. Ana se juntou a eles, formando um abraço grupal que já havia se tornado sua marca registrada. E sabe o que é mais incrível? Perguntou ela. Essa história ainda não acabou. Estamos apenas começando um novo capítulo. Clara sorriu, aquele sorriso que era uma mistura perfeita dos sorrisos de seus pais. Posso fazer um desenho novo para estrear a mesa de arte? Claro, responderam os pais em uníssono. Clara correu para a mesa, pegou um papel e seus lápis favoritos e começou a desenhar. Dessa vez não era uma menina sozinha esperando num banco de aeroporto. Era uma família completa, em frente a uma casa com um ipê crescendo no jardim, um cachorro, que ela ainda não tinha, mas não perdia a esperança de ganhar, e 3 sorrisos que, como ela havia notado, agora eram verdadeiramente inteiros. Era uma tarde de domingo quando Clara pediu para visitar o aeroporto. Não porque Miguel estava viajando, suas viagens agora eram raras e sempre breves, mas porque, segundo, ela precisava fazer uma coisa importante. Intrigados, seus pais a levaram. O local estava relativamente tranquilo para um domingo, com apenas alguns viajantes apressados correndo para seus voos. Clara os guiou diretamente para o banco, aquele banco especial que havia sido testemunha silencioso de tantos momentos importantes de suas vidas. Precisamos tirar uma foto aqui, declarou ela, tirando uma câmera instantânea de sua bolsa, presente de aniversário que havia ganho recentemente. Por que aqui? Perguntou Ana, embora já suspeitasse da resposta. Porque foi aqui que nossa história começou de verdade, respondeu Clara, posicionando a câmera cuidadosamente. E quero uma foto para colocar no nosso museu, ao lado do casaco vermelho. Miguel sorriu, lembrando-se da primeira vez que viu aquela pequena figura solitária sentada naquele mesmo banco. Como poderia imaginar naquele dia que sua vida mudaria completamente? Sabe, começou Clara, ajustando o ângulo da câmera. Outro dia a professora pediu para escrevermos uma redação sobre nosso lugar favorito no mundo. E o que você escreveu? Se perguntou Miguel, já imaginando que ela falaria sobre a casa nova ou talvez sobre o quarto museu que tanto amava. Escrevi sobre este banco, respondeu ela, surpreendendo os pais. Escrevi que às vezes os lugares mais importantes nas nossas vidas não são os mais bonitos ou confortáveis, são aqueles onde acontecem as coisas que mudam tudo. Ana sentiu seus olhos marejarem. E o que mais você escreveu? Escrevi que este banco de metal frio e desconfortável é mais especial que qualquer trono de ouro. Porque foi aqui que eu esperei com tanta força, com tanto amor, que consegui trazer meu pai de volta. E não só isso, consegui fazer nossa família inteira ficar mais forte e mais feliz. Miguel teve que se segurar para não chorar ali mesmo. Você ganhou nota máxima, imagino. Na verdade, Clara sorriu, finalmente satisfeita com o posicionamento da câmera. A professora chorou quando leu e pediu para ler em voz alta para a classe. Depois, vários amigos vieram me contar histórias parecidas de suas famílias, histórias de pessoas que se perderam e depois se encontraram, de amor que pareceu acabar, mas depois ficou mais forte. Ela programou o timer da câmera e correu para se posicionar entre os pais. Digam chocolate quente. Instruiu, fazendo todos rirem no momento exato em que a foto foi tirada. Quando a imagem revelou-se, era perfeita. Os 3 sorrindo, o banco de metal ao fundo e, através da janela grande do aeroporto, um avião decolando no horizonte. Agora sim, declarou Clara satisfeita, nossa história está completa. Não, corrigiu Ana suavemente. Como eu disse antes, estamos apenas começando. Cada dia é um novo capítulo. E sabe o que é mais incrível? Acrescentou Miguel. Agora não precisamos mais esperar. Podemos escrever nossa história juntos todos os dias. Clara guardou a foto cuidadosamente em sua bolsa e pegou uma mão de cada um de seus pais. Juntos caminharam para fora do aeroporto, passando pela livraria onde Ana não trabalhava mais. Agora ela tinha sua própria pequena livraria no centro da cidade. Pelo café onde tomaram tantos chocolates quentes,
pelo balcão onde funcionários, sorridentes, acenavam para eles, todos parte da grande trama que havia tecido aquela história extraordinária. No estacionamento, antes de entrarem no carro, Clara parou por um momento e olhou para o céu, onde outro avião decolava. "Sabe o que eu aprendi com tudo isso?" perguntou ela, sua voz carregando aquela sabedoria única que sempre surpreendia os adultos. "O que, meu amor?" te perguntou Ana. "Que às vezes a gente precisa esperar muito por algo importante. Mas não é a espera que importa. É o amor que a gente coloca nela. Foi esse amor que trouxe o papai de volta, que fez a mamãe sorrir de novo, que construiu nossa família." Miguel e Ana se entreolharam, suas mãos se encontrando naturalmente sobre o ombro de Clara. "E agora?" tu perguntou Miguel suavemente. Clara sorriu, aquele sorriso que era uma mistura perfeita dos sorrisos de seus pais. "Agora a gente só precisa continuar amando. O resto acontece naturalmente." E assim, sob o céu de São Paulo, onde aviões continuavam, decolando e pousando, levando e trazendo pessoas, separando e unindo corações, uma família completa voltava para casa. Não para a casa de tijolos e telhas, com seu ipê crescendo no jardim e seu quarto museu